Bom, valendo, estamos gravando, Daniel Wilt aqui e recebendo essa galera da HI Labs aqui que eu sou fã desde que, sei lá, desde 2000 e teles. 2000. Na época que esse cara que viaja pelo mundo era desenvolvedor de software e tal e tudo mais, e enfim, aí foi quando eu comecei a conhecer que existia uma empresa chamada HI Labs, aí Rafael, Silvestre, começa a aparecer toda essa galera em volta e tal. O Teles foi meu mentor, tá? Em Então, 2006. esse é o lance, cara. Mentor de todo mundo, né, meu? Tipo, eu falo muito assim, em 2015 a gente lançou um livro de XP. Esse cara, assim, o primeiro livro de XP, eu falei, mano, você não estudou XP, né? Você estudar XP, eu li o livro do Vinícius, né? Teria lido a dissertação de mestrado do Vinícius e tal. Exato. Então, o livro vermelho. Exato, exato. E, Se eu cara, não me engano, foi mesmo o primeiro livro autoral sobre Extreme Programming escrito aqui no Brasil em português, né? E na prática é o primeiro, e o que eu implementei e fiz com a galera aqui foi o segundo, tipo, 10 anos depois. Então, você vê. E beleza. E acho que é isso, quer dizer, e é legal ver isso, porque realmente essa galera foi pioneira ali na história. Eu me lembro de ter fotos da HI Labs e entrando na história, eu falei para eles, cara, o primeiro assunto vai ser Startup Dev, né? E aí eu me lembro dos quadros com bolinhas vazias, bolinhas meio cheias, bolinhas cheias, né? Que é uma técnica que tem lá no livro do Vinícius. Exatamente, né, cara? E, cara, eu lembro assim, cara, de enxergar vocês, quer dizer, 2006 para 2007 foi quando eu comecei a trabalhar com Ruby e Rails. E aí eu comecei a enxergar lá Rails Rumble, aqueles movimentos e tal, quando começou a aparecer os hackathons e tudo mais. E sempre via, né, a galera ali participando e não sei o quê. Aí eu lembro que vocês tinham feito um hackathon brasileiro aqui e tal, né? A gente fez o Startup Dev Humble. Isso, né? Que chegou a sair Foi daí que, por exemplo, o YouMove me começou a trabalhar com Ruby uma parte também, que a gente participou não deu certo, porque no domingo a galera bebeu demais. E aí não fluiu, cara. Não fluiu. O troço foi bem no sábado, domingo, a coisa não rolou, assim. Mas foi divertido, porque aquilo ali abriu espaço para se usar Ruby dentro da empresa. Todos os testes funcionais hoje do YouMove rodam usando Ruby. E aquilo ali foi bem importante, assim. Então, e aí depois, quando eu vejo os caras começam a vender desenvolvimento com 48 horas de trabalho, eu falei, cara, que loucura que é essa, mano? Que loucura, cara! Que loucura. Essa é a primeira pergunta. Manda o boleto! Vou contar a história do boleto também. Manda aí. Mas então, o Startup Dev ele surgiu em 2011, né? Aliás, A HI Labs tem 3 pessoas que não conhecem vocês, então se apresentem aí pra galera. Bom, eu sou o Silvestre Mergulhão, né, e fui o fundador da HI Labs, né, em 2010. Né? E aí eu estou envolvido também com o Ruby aí, desde os idos que você comentou, aí, 2005, 2006, se não me engano. Acho que 2006 foi quando eu apresentei meu projeto de conclusão do curso, TCC, já era em Ruby. Né? Na época eu fiz um comparativo de Ruby on Rails, né, com Struts e Java. Né? E aí eu fiz sacana. Só para garantir o 10, sacana. Foi legal, né? E aí eu comentei, né? O meu mentor mesmo foi o Vinícius Teles, né? Ele que me introduziu no universo do Extreme Programming. Cheguei a trabalhar com ele durante um ano, né? E aí durante esse um ano que eu aprendi todos os processos e tudo, veio dele, né? E aí eu sou o Rafael Miranda, né? Eu já seguia a HI Labs e conhecia aí o Mergulhão e o Rafael Lima e a galera, e ficava acompanhando de longe, eles no Rio e eu em Salvador. E aí chegou um determinado momento que eu estava trabalhando numa empresa pública, né? Eu trabalhava no Serpro, e aí eu decidi pedir demissão, né? Para empreender. E aí, quando eu saí da empresa, foi justo sair do serviço público, foi para criar minha empresa junto com o Rafael Lima e o Silvestre Mergulhão, que na época a gente criou a HE Mobile, que era o braço de desenvolvimento mobile da HE Labs. E aí, de lá para cá, todas as coisas foram dando muito certo, a gente chegou um momento que a gente fundiu as duas empresas, e aí eu me tornei CEO da HE Labs e aí hoje da Impulso. Então, essa foi uma sequenciazinha aí da gente. Muito bom. De volta ao Startup Dev. Mas aí, voltando do Startup Dev em 2011, né?
o Rafael Lima, né, que também bebeu bastante aí da fonte do Extreme Programming, e também rubista e programador naquela época, já há uma década, assim como eu. A gente se encontrava toda segunda-feira aqui no Rio, né, por conta do Hora Extra, né, que era o Drink Cup que a gente tinha toda segunda-feira, né, e onde também participaram aqui Henrique Bastos, que hoje também é super famoso aí na galera do Python, né, tem toda a comunidade de Python Rio, Ruby on Rio, toda essa galera se encontrava lá no Hora Extra, né, o Hora Extra nessa época era um caldeirão em ebulição, assim, né, todo mundo querendo trabalhar com metodologias ágeis, todo mundo querendo programar em alguma linguagem decente, né, mais moderna, assim, do que Java, né, em 2010, né? E aí eu conheci a treta, né? A treta. Mas, enfim, aí eu conheci o Rafael Lima por conta do Hora Extra, né? E aí, nesses debates que a gente tinha, né, sobre metodologia, trabalho, não sei o quê, ele falou, cara, ferrou, a gente quer vender software, ele não fazia parte da HE Labs ainda nesse momento, a gente quer vender software e tal, mas, pô, a gente não tem nome, a nossa metodologia é estranha aos olhos do mercado, né? Hoje a gente está em 2018, já são 8 anos depois, né? Então bastante tempo, as coisas mudaram muito, né? De lá para cá. Que ainda não deixa de ser estranha, né? Então, isso menos estranha, né, do que era, mas... A gente está num mês que eu tô organizando um evento de Extreme Programming aqui em Porto Alegre e a galera vem me perguntar, mas é parecido com o Scrum? Então assim, é 2018, cara, o troço foi inventado 20 anos atrás e, tipo, a galera ainda não saca muito, mas diz que faz código de qualidade. Essa é a loucura. É a loucura. Então, aí a gente queria trabalhar com metodologia estranha, trabalhar com escopo aberto, trabalhar com uma linguagem estranha, né? Era tudo errado, né? Falou, tá, como é que a gente vende esse negócio? A gente não tem nada, a gente está todo ao contrário, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar, né, a menor iteração possível em que a gente consegue fazer alguma coisa que seja entregável e colocar em produção, né? O Rafael Lima veio para mim com essa proposta e eu falei, cara, beleza, vamos lá. Aí a gente passou um final de semana meio que fazendo brainstorming, vendo como é que ia fazer, o que não ia fazer, o que ia fazer, decidindo que ferramentas que eventualmente ia usar. Aí foi nessa época que a gente optou por usar o Heroku, que até hoje é uma plataforma sensacional, espetacular, né? Mas era o que permitia a gente colocar uma coisa em produção, né, da noite para o dia. Naquela época já era possível fazer isso no Heroku, com plataformas as service. Eu sempre brinco, né? Então... Que bom que o Heroku deu errado, né? Porque ele nasceu como um editor de código Ruby Online, né? Então, eu falei, que bom que deu errado esse troço. Online, exato. Que bom que fazer alguma coisa mais útil, né? Depois, o melhor plataforma as a service da atualidade, né? Mas, enfim. Então, aí a gente passou uns dias, né, elucubrando como ia fazer e, beleza, vamos codar durante 48 horas, né? Vamos planejar durante um dia, né, o dia anterior a essas 48 horas e no final dessa sessão de coding, a gente vai ter um deliverable, vai estar entregue e vamos rodar um demo, né, nosso mesmo para ver se é possível, né? E aí a gente criou um projeto chamado Ideias, onde era possível qualquer um entrar lá no formulário, postar uma ideia e tal. E durante o desenvolvimento, né, durante esses 2 dias, lembrando bem, nós éramos profissionais, a gente não fazia isso num sábado e domingo, né? A gente trabalha, porque as pessoas olhavam assim muito, pô, eu falei 48 horas, os caras fazem isso no spare time, sábado e domingo. Eu falei, não, cara, isso é meu trabalho, eu faço isso de segunda a sexta, sacou? Então, não é sábado e domingo, não, é durante o horário do expediente, tá? E aí, enfim, aí durante essas primeiras 48 horas a gente começou a fazer buzz no Twitter, né? Naquela época eu usava muito o Twitter. Começou a fazer, pô, aí estamos começando aqui a sessão de coding, não sei o quê. Então era uma loucura, né? Porque a gente programava, a gente pegou um layout desses prontos, né, de template, né? E aí tinha que arrumar o front também. Eu e Lima, a gente sempre se virou com esses trecos, né? Então não tem tempo ruim. Código, a gente entende. Não importa se é front-end, se é back-end, é código, a gente dá um jeito e se vira. Então, pegava lá o código do front-end, HTML, misturava o negócio todo, aquela coisa, loucura, ainda tweetava e ainda ficava... tinha um canal de RC, não sei o quê, e aí conclusão, por conta de todo
aquele buzz que a gente fez durante os 2 dias codando. Não, fazia vídeo, postava o vídeo. Não, foi Eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Eu ficava era uma dizendo, loucura, que loucura, cara. Que é isso aqui, cara? Era literalmente uma loucura. A gente começava 9 horas da manhã e terminava 9 horas da noite. Começava 9 horas da manhã e terminava 9 horas da noite. 2 dias seguidos. Aí no final a gente fez tanto estardalhaço com esse negócio, desse primeiro projeto piloto, que a gente vendeu o primeiro projeto durante esse período para executar na semana seguinte já. E aí a gente falou, pô, beleza, deu certo. Qual foi o primeiro? Esse primeiro demo foi o Ideias e o segundo era um de ranking de alguma coisa, cara. Porque eu lembro que um dos que fez com vocês foi o do Joca Torres. Depois fez o Joca, então. Aí o Joca já foi. O Joca foi o seguinte. O primeiro chamava, acho que Ranking Monitor, se eu não me engano. Né? Funcionou, deu certo. O projeto foi pro ar, deu um trabalho do cacete, mas funcionou. A gente conseguiu entregar nas 48 horas, né? Uma reunião de planejamento, que era o planning, um dia, né? E 2 dias de código. Né? Então, na verdade, o total eram 3 dias, mas código mesmo eram só 2. E aí, a gente sentiu falta de uma coisa, né? Eu e Lima, a gente dava um jeito no front-end, mas a gente não é designer, né? Isso a gente nunca foi, não tem condição. A gente sabe até olhar uma coisa e falar bonita e ruim, usabilidade boa, ruim, mas designer a gente não é. E aí a gente chamou o Ramon, que é o Ramon Page, que é o nosso rapper, né? Aí o Ramon participou já a partir do terceiro projeto, que foi o projeto do Joca, inclusive, né? O Contacal, que era um contador de calorias, né? Aí o Contacal foi o terceiro projeto, e aí foi o primeiro projeto que participou o Ramon como designer, e aí o Ramon continuou com a gente, fez, sei lá, uns 30 projetos pelo menos com a gente. E aí depois isso entrou no roadmap da HE Labs, né? Foi através do Startup Dev que o Rafael Lima se juntou à HE Labs, né? E nesse modelo a gente entregou entre 80 e 100 projetos, no modelo do Startup Dev, durante uns 2 anos e meio. Né? 2 anos e o valor do projeto subindo. Isso eu achava o melhor de tudo. Quando isso, a gente começou com um valor muito baixo. Era R$4.800, o meu até hoje. Exatamente. E eu falei assim, caraca. E depois o troço ia subindo, eu falei, mano, é isso aí, cara. Demonstrando valor, a tua reputação, ela vem vindo. A cada 2 dias tu tá mostrando pros caras que, acontece. Que acontece, exato. Eu participei codificando de pelo menos uns 35 projetos. Que legal, cara. E aí isso era muito legal, né, cara? Porque realmente a gente criou um conhecimento bastante grande. E me lembra uma coisa, teve uma época que vocês montaram um esquema que o cara pagava para ir trabalhar com vocês. Teve um lance. Sim. Eu me lembro desse lance. O cara pagava para poder viver os 2 dias junto com vocês. Isso, exato. A gente abriu assim um slot para a pessoa de fora poder entrar e acompanhar todo o processo, né? Isso aí de fato rolou mesmo. E foi no Startup Dev que a gente começou a questão do remote, né? Porque os primeiros Startup Devs a gente fazia 100% presencial. Eu, Lima e o Ramon e o cliente, né? Uhum. Então a gente colocava todo mundo junto presencialmente na mesma sala. E aí, com o passar do tempo e a experiência que a gente foi ganhando e o dinamismo que a gente foi ganhando também por trabalhar em conjunto, né, a gente começou a criar estratégias e técnicas para começar a remotizar, né? Então, a gente remotizou o cliente, a gente nos remotizou, começou a trabalhar cada um num lugar. No início, só alguns dias, só o dia do meio, por exemplo. Depois a gente já conseguiu criar uma dinâmica que funcionou 100%, né? Mas no começo, até por a minha história vir do XP e o XP pregar por essa coisa presencial, né, todo o planejamento estava num quadro branco na parede do escritório, né? Então, até a gente sair daí e mover o Pivotal Track, que foi o track, o Kanban que a gente usou, né, o board que a gente usou inicialmente, foram alguns passos aí. No time tinha todo um dashboard, né? Eu me lembro bem disso, assim, tinha um dashboard que vocês montavam assim para ver os testes rodando, o que tá, não sei o que, para acompanhar. E aí a galera ficava até com 2 monitores, assim, e mostrava, assim, tinha umas fotos, o pessoal programando aí com esses dashboards de testes, não sei o que, bem legal. Era bem legal. E aí foi basicamente o modelo do Startup Dev que a gente escalou, né, para a HE Labs, né? Conforme os clientes que ficaram no Startup Dev quiseram continuar os projetos, né? Muitos dos projetos do Startup Dev deram certo em algum nível, né?
Então, as pessoas queriam continuar o projeto e a gente começou a pegar a continuidade do trabalho nesses projetos, né? E aí depois a gente foi escalando depois para clientes maiores, clientes já consolidados e no último ano a gente praticamente só trabalhou com clientes gigantes. Sim, muito legal, cara. E aí vem lá a notícia que, peraí, uma empresa não é boa o suficiente, vamos criar vários focos aqui e tal. E aí surge Impulso e surge a Ignos. Isso, surge a Ignos, que eram meio que duas verticais de negócios dentro de um mesmo guarda-chuva, que era a HLabs. Sim. Eventualmente se competindo entre si, dentro de si próprio, entendeu? E aí a gente percebeu que, cara, são duas coisas completamente distintas, né? Tirando pelo fato de que as duas entregam software, né? Mas distintas no modelo de trabalho, na forma de trabalho, no tipo de pessoas, né, que precisam atuar. E aí que veio essa ideia da ruptura lá em outubro do ano passado. Como é que vocês acabam vendo assim? Quando eu li, eu li da seguinte forma. Falei, beleza, a Impulso me monta o time e agora eu vi esses dias você falando com o Alisson, modelo Hollywood e tal, de contratação, não sei o que lá e tal. Eu quero que vocês falem um pouquinho disso também. Mas eu li um lado desses e o outro lado, a Ignos me vem muito numa questão de transformação, descoberta. É isso mesmo? Como é que funciona onde é que está o foco de cada uma e como é que elas estão indo para o mercado? Esse é um ponto, até dando um passo atrás, que quais foram as estratégias que a gente usou, que às vezes parece que é tudo muito simples, né? Mas na prática a gente foi testando várias formas, né? Então, num primeiro momento a gente criou outras empresas especializando do ponto de vista mais técnico. Então, eu tinha a HLabs, que aí era para desenvolvimento web, HMobile para desenvolvimento mobile, tinha a HClouds para infraestrutura, e aí era especializado nesse nível. Só que aí depois a gente foi vendo e falou assim, cara, não está fazendo sentido, porque o cliente ele tem dores, a gente tem que ficar orientado às dores do cliente. Aí por isso que a gente integrou de volta a HLabs e a HMobile, porque no final tinham dores conjuntas, e aí depois a gente só se dividiu de novo, só que agora orientada a serviço, né? Então, primeiro a gente criou uma divisão orientada à tecnologia, que funcionou até um determinado limite, só que aí agora a gente fez uma nova divisão, só que orientada a serviço, e aí tem funcionado ordem de grandeza melhor, né? Então, esse que é um ponto. E isso são o quê? 4 anos, né, de trabalho testando isso e fazendo, né? A gente é bem inquieto no final das contas. Isso aí me faz lembrar uma propaganda da Accenture exótica, né? Em que passava um aviãozinho assim, não sei se vocês lembram dessa. Passava um avião assim e o avião estava todo pela metade, né? Faltando turbina, faltando banco, e os caras encaixando o banco no lugar e tal. E aí a propaganda falava assim, construímos o avião no ar, sabe? Enquanto ele tá voando, sabe? A gente faz isso real, com a empresa, com o software, com tudo. Com tudo é assim, sacou? Cara, mas é muito, muito legal, cara. E aí como é que acaba acontecendo hoje em dia, o dia a dia das empresas? Chegou a oportunidade, uma acaba jogando para outra, tipo, não, esse aqui é para ti, é mais para lá, é mais para cá. Como é que fica isso dia a dia? Tá. Não, só respondendo a tua pergunta diretamente, a Ignos ela trabalha exatamente com transformação digital. Tá. Esse termo, né, que ficou conhecido como transformação digital, né, porque uma das vertentes que a gente tinha na HLabs era essa questão de inovação e transformação digital. Se olhar toda a comunicação recente que a gente fez aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, ela está totalmente relacionada com isso, né? Inovação e transformação digital, que é a proposta que a gente tinha para as empresas, né? Para elas se modernizarem, né? E acabou que esse termo cunhou de fato, né? Não pela gente, mas pelo que o mercado todo passou a utilizá-lo. E então, se tem uma palavra para descrever o que a Ignos faz, é isso, né? Transformação digital, né? Enquanto que a Impulso, cara, ela monta times para ontem. Miranda. Exato. Essa é a ideia, que é esse know-how de construção de times de tecnologia, né? E por conta da quantidade de pessoas que a gente tem na rede, a gente consegue construir esses times de forma bastante rápida. Né? E aí, então, é bem no que você desenhou, né? Então, aí é transformação digital e a Impulso montagem de time.
E dentro da transformação digital, entram coisas como workshops de design thinking, de organizações exponenciais e uma série de coisas. E aí a gente usou um dos serviços que a gente tinha na HE Labs e que hoje é um serviço da Ignos, que é de workshop de organizações exponenciais, e a gente rodou em cima da gente mesmo, em cima da HE Labs, há 1 ano e meio atrás, e desenhou qual é a empresa que a gente tem que desenhar para ter um modelo diferente, um modelo exponencial, um modelo que vai concorrer diretamente com a HE, né? Aquela coisa de você evitar o dilema do inovador. Então, a gente rodou sobre a gente mesmo, desenhamos essa empresa, e aí agora, finalzinho de novembro, dezembro, a gente lançou ela, né, formalmente, que é a Impulso. Que não deixa de ser a melhor estratégia, né? Como é que eu faço algo para competir comigo mesmo e ser melhor do que eu sou? Então, quer dizer, o pensamento de vocês é muito olhando como é que a gente faz uma parada aqui para estar presente no mercado e fazer as coisas acontecerem. É muito legal. Eu sou muito fã de vocês. Mas é uma loucura. Né? É uma loucura. Aí as loucura. oportunidades, quando elas chegam, na verdade, a gente está ainda nesse processo de divisão, né, dos brandings, e aí a gente colocou a HE Labs como uma holding e colocou as 2 novas empresas, né? Então, a gente está nessa separação. Então, os contatos do site já tem sites separados, já está telefones separados, então a gente vai fazendo isso. As operações já estão praticamente todas separadas. As operações estão praticamente separadas e tal. E aí, só que aí, assim, no que chega uma oportunidade para uma empresa e ela identifica que o match é maior com a outra, aí a gente troca e repassa e indica, né? Então a gente consegue se complementar. Na verdade, a gente trabalha muito juntos, né? Porque a Ignos usa a estrutura da Impulso, então a Impulso também passa oportunidades, então a gente vai se mesclando porque todo mundo faz parte do mesmo grupo, né? Me explica em 2 minutos o que é o modelo Hollywood de contratação. Assim, legal. Porque tem um lance quando fala de modelo Hollywood e tal, coisa parecida. Eu entendo muita coisa do formar o time, fazer a parada acontecer, depois fazer o adjourning da coisa e tal. Mas uma vez eu estava falando de, vamos lá, Getting Real, 37 Signals lá sobre, né, o lançamento Hollywood. Estou aí montando a premiere da coisa e tal, eu estou fazendo. E aí a galera ficava assim, mas quem é o ator principal, quem é não sei o que. Eu falei, cara, não é bem isso assim a coisa. E eu não sei como é que fica essa coisa em formação de times para conseguir garantir que tu tem uma equipe operando e daqui a pouco não tem o ego tomando conta, e como é que isso brinca dentro dessa rede? Não, legal. O modelo Hollywood, ele é basicamente, o termo, ele vem, na verdade, da indústria cinematográfica, né, de como projetos cinematográficos são criados. Então, na verdade, não existe uma empresa que vai fazer aquele filme. Então, é uma produtora que faz vários filmes e contrata pessoas e monta times para aquele projeto em específico. Então, o conceito é esse. É você aplicar esse conceito de você ter uma rede de especialistas, profissionais muito bons, focados nas suas carreiras e não no seu emprego especificamente. Então, é diferente. Então, você sabe que o fulano é muito, muito bom naquele skill. A fulana é muito, muito boa naquele tipo de projeto. E aí você monta essas pessoas e faz esse assembly, esse team building, e aí esse time executa o projeto. Então, o princípio é esse, né, do modelo Hollywood. Como que a gente faz e resolve alguns desses problemas, né, esse problema que você relatou? Muito uso de tecnologia. Então, na hora que eu vou montar um time, a gente tem uma premissa de que um time bom, a gente tem, né? Normalmente o senso comum dito de que um time muito bom tem que ser feito só por pessoas muito boas, né? Então, um time 10x tem que ser feito só por profissionais 10x. E não é bem assim, porque você precisa de pessoas com perfis complementares, pessoas mais sêniores, pessoas mais júniores, conhecimentos diferentes, experiências diferentes. É um time mais versátil, mais diverso, para conseguir gerar formar o melhor time, né? E aí essa aqui é a premissa. Então, a gente usa tecnologia para mapear essas pessoas, os skills, as experiências, usa tecnologia para mapear as necessidades do cliente e a gente cruzar isso. E aí, usando o nosso hoje expertise que a gente adquiriu aí nesses anos de HE Labs, de montagem de times, para ter essa pitada de intuição, de analisar,
de sentir o cheiro, os smells das coisas e montar, que aí o perfil, no modelo do modelo Hollywood, ele chama do skill composer, né? A pessoa que tenha domínio do todo, do entendimento do todo, e aí consegue montar. Então, a gente tem esses perfis aqui e a gente está usando tecnologia para potencializar isso. A gente fazia estudo de forma manual na HI Labs, né? E com um set de pessoas pequeno, né? Porque na HI Labs o máximo que a gente chegou foi 80 pessoas, sendo que desses 80 devia ter uns 60 e poucos, que eram de equipes técnicas, devs e designers, né? E agora na rede, cara, a nossa meta é chegar a pelo menos 2.500 pessoas até o final do ano. Que legal, cara. Sendo que a gente começou do zero, era em dezembro, e a gente deve ter batido o quê? Umas 900 agora? Já está em 950 pessoas agora. 950. Então, e como é que faz para alguém fazer parte da Impulso? Como é que é esse... eu tô afim, não, né? O que são esses perguntas que o cara tem que se fazer do tipo assim, será que eu posso tentar e fazer parte desse grupo aí? O que se busca? De maneira geral, na verdade, nosso objetivo é que todos os profissionais de tecnologia do Brasil estejam na nossa rede. Então, essa que é a nossa visão. Porque virtualmente, esse modelo que aí que a gente entrar na economia na economia sob demanda, né, que é gig economy, ele é um trem que não pode ser parado, assim. Não tem, a gente está vendo aí Uber, Airbnb, Alibaba. Então, assim, modelo de trabalho tradicional, de você ter um emprego fixo na empresa fixa, entrar, passar vários anos lá, criar esse emprego lá e tudo mais, esse modelo ele vai acabar, não tem como fugir, para o bem e para o mal. Então, tem pontos positivos e tem muitos pontos negativos também. Então, a nossa visão cara, é melhor você começar agora, testar agora, e aí começar a se acostumar com isso para você manter sua empregabilidade mesmo, porque daqui a alguns anos isso vai acabar. Só na Europa e nos Estados Unidos, nos últimos anos, foram 150 milhões de pessoas que entraram no modelo de trabalho sob demanda. Então, é um número assim, gigante, crescendo o tempo todo. Então, na prática, virtualmente qualquer pessoa pode entrar e aí preenche um formulário junto com a gente e tal, tem uma série de perguntas e a gente passa pelo nosso processo, que não é um processo de seleção, é um processo de qualificação, de entendimento da pessoa, né? É mais de classificação, né? Classificação de entendimento, né? De mapeamento do perfil, dos skills e dos hobbies e daquela pessoa, para a gente poder fazer os matches. Só que, então, essa é a questão técnica, digamos assim. Hoje, todo mundo pode entrar. Só que o que as pessoas têm que se perguntar e têm que estudar é sobre se elas estão preparadas para trabalhar dentro de um modelo sob demanda, que pode ter um trabalho agora, mas não ter um trabalho amanhã. Se elas estão seguras o suficiente, se estão cientes o suficiente de que estar numa empresa, no modelo tradicional, também não é garantia de estabilidade, né? E esse que é o grande lance. A gente está acostumado, não, eu estou numa empresa, num trabalho normal, clássico, tenho segurança. Não existe. Normalmente o que a pessoa tem é uma falta de visibilidade dos riscos. Então ela pode estar trabalhando hoje e amanhã ela pode não estar, porque mudou o mercado, mudou os investidores, mudou o chefe, mudou tudo. E hoje, no nível como as coisas estão mudando, não tem como fugir. Então, o lance é você buscar uma forma de você ter mais resiliência e mais diversidade de incoming mesmo, de remuneração, para você estar mais seguro dentro desse mundo maluco que a gente está, né? Então, esse que é o ponto. Então, é estudar um pouco isso. Tem um artigo muito bom, eu posso compartilhar, da HBR, falando sobre isso. É como você prosperar na economia sob demanda, né? Então, tem questões de você ter as suas rotinas, como você suportar e lidar com a insegurança que passa a ser real e que você visualiza ela e antes você não estava vendo. Então, tem um artigo muito legal, eu posso passar também. A gente deixa no link do vídeo aqui, a gente bota junto depois pra galera. Vai ser muito bom, cara. Enfim, vocês estão mudando o mundo.
É? A gente tá trazendo o futuro pro Ou, presente, tipo, só isso. vocês estão preparando as pessoas para aquilo que vai ser inevitável, então, tipo assim, mano, já vai se Né? ambientando porque a gente vai operar assim. Eu falo muito sobre ter a mentalidade freelancer, é um pouco dessa cabeça, né? Isso. Que é eu não acreditar que eu tenho uma única fonte de trabalho e renda possível, que eu posso criar vários desses movimentos. Alguns vão estar dando mais energia ou dando mais resultado que os outros. E ok, eu tenho que ir conjugando com essa coisa aqui, né? Isso. É um Exato, exato. é. É, E o... Diz aí, Marcos. o termo freelancer especificamente é um termo que a gente não gosta de utilizar. Tá? Apesar de poder ser comparado a, né, a gente não utiliza esse termo porque, sobretudo no Brasil, ele se tornou um termo bastante Ele é pejorativo, pejorativo. né? Uhum. É um termo bastante pejorativo e que muitas vezes a linha, né, o profissional é um profissional de baixa qualidade e não é necessariamente isso, muito menos no que é a proposta da Impulso, né? Uhum. Então a gente extinguiu esse termo do nosso vocabulário. Sim. Né? Mas só por conta dessas questões, Claro. né, Não, total. semânticas. Mesma coisa, fala a palavra coach no Brasil, não. Então a gente É, está dando uma série né, de filtros assim que a gente tem, ok, mas eu concordo com você. Eu acho que o gig economy é um negócio para se pensar. O cara tá ligado que é a economia que está se trabalhando. Daqui a pouco tu poder trabalhar um pouco menos ou trabalhar quando tem interesse. Agora eu quero entrar num projeto e vou me organizar para isso. Não, você e é interessante, cara. muito, Desculpa, falando. você potencializa muito a autonomia da pessoa, né? Então, a gente tem muitos profissionais na rede que eles falam, não, essa oportunidade neste projeto, com este cliente, ou nesse contexto todo, eu não quero. Não se alinha comigo, com o meu propósito, não é o tipo de coisa que eu busco e tal, e beleza. Então, e ele vai lá e escolhe outro. E para outra pessoa é o inverso. Então, assim, vai muito do que as pessoas, elas que puxam no que elas querem trabalhar e tal. Então, essa é uma diferença bem significativa, né? Exato. E aí, como a pessoa, na verdade, né, a gente distribui, né, as oportunidades, mas as pessoas dão opt-in nela. Não, eu quero participar dessa oportunidade, né? Então, isso muda completamente a dinâmica do jogo, né? Porque quando a gente está numa empresa onde todos os programadores e coders são funcionários, né? E eu, como gestor, independente da vontade do cara, tenho que colocar ele num projeto, porque senão a outra opção é demiti-lo, porque eu não posso ficar com ele vago, né? Com vacância. Né? Eu estou colocando ele num projeto eventualmente contra a vontade e os interesses dele, né? E aí isso torna já a coisa não ideal, por padrão, né? Na Impulso é o oposto, né? Como a gente divulga a vaga e tem uma quantidade grande de pessoas na rede, né? É quase certo que a gente vai encontrar alguma pessoa que tem match com aquele projeto. E como ele deu o opt-in, ele falou, não, eu quero, né? Ele já tem skin in the game, né? Porque não vai mandar mal no projeto. Ele optou por participar daquele projeto, né? Daquela forma, naquele contexto, sendo um projeto part-time ou full-time, sendo um projeto de um mês ou de um ano, entendeu? Quando ele entrou no projeto, ele já sabia quais eram as regras do jogo, né? E ele entrou para participar daquele projeto, não necessariamente de todos os projetos da empresa, claro, entendeu? Que a empresa vier a fechar. E isso muda o jogo por completo e coloca as pessoas andando na mesma direção, né? Os interesses, né? Coloca os interesses alinhados, né? Muito bom, muito bom. Cara, eu quero agradecer aí o tempo de vocês aí. 5 horas a mais, você tá, Rafael? 4 horas a mais. Então, o Rafael Tá cedo aqui. Tá 8 cedo. horas ainda tá com luz tá com sol ainda aqui. É show. Mas é legal ver isso, cara. A galera podendo operar em lugares diferentes, dando foco no trabalho, Eu vejo o lance da Impulso muito como um lance de confiança, quer dizer, cara, você está vindo para esse projeto, não vou perguntar se você vai trabalhar com vontade aqui, tipo, isso tem como padrão, né? Então, eu acho que, assim, para mim tem uma mudança de paradigma de como que a gente encara o processo de trabalhar, o processo de estar vivendo em rede, né? De estar deixando claro quais são os recursos que eu tenho para entregar para essa rede, né? E podendo conectar com outras pessoas que vão estar a fim de trabalhar naquele mesmo processo, naquele mesmo problema. Isso que é o grande lance, assim. Considerações finais aí, querem deixar alguma
o ativo da HBR1, a gente vai botar o link ali, mas o que mais que a galera deveria estar se ligando aí para deixar como um recado final aí? Acho que é isso, cara. Se ligar bastante na autonomia, né? Cada vez mais valorizar a autonomia, né? O indivíduo, né? E se valorizar, né? E aí buscar fazer as coisas que se alinham com os propósitos que você tem dentro do coração, né? Que acho que é o que faz todo mundo trabalhar em paz, né? E não fazer com que o trabalho se torne um martírio, né? Fazer com que o trabalho se torne uma recompensa, né? Pela execução, né? Acho que é Isso aí. por aí. A HE Labs estava linkada com esse propósito, tá? E agora a Impulso está ligada também com esse propósito, de uma forma que eu vou dizer assim, evoluída, assim, num próximo passo, né? Perfeito. Não teria sido possível construir a Impulso se não tivesse passado 8 anos antes da HE Labs, entendeu? É isso aí. É isso aí. Exato. Perfeito. As palavras do mergulho aí. Não tenho nada a acrescentar, não. Muito bom. Então, bom. Beleza. Fica o trabalho na economia compartilhada e você é um bundão. Esse é o próximo artigo. Acho que... Boa! Mas acho que tem isso, cara. Sabe que teve um post teu falando de escova aberta, escova fechada esses tempos e tal, para encerrar aqui. Aí isso virou um episódio meu no podcast, eu falando um pouco disso. E aí um amigo meu que faz facilitação gráfica agora disse, cara, grava um menorzinho em português que ele vai fazer o animado. Depois eu mando para vocês aí para vocês curtirem também. Boa, vou gostar. Nossa, legal. Mas é isso. Legal, cara. Obrigado pelo tempo de vocês de novo. E vai deixar os links aqui embaixo para a galera seguir Impulsos, se cadastrar nessa rede aí. A questão não é se vai ser útil, é quando. Cada um vai ter o seu time, né, para estar fazendo essa virada aí, ou se preparando para isso, né? E vamos lá. Muito obrigado aí. Porra, animal. Beleza. Super obrigado Valeu. pelo convite aí também, foi massa. Show. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, tchau.